Fala investidores, tudo bem com vocês por aí? Hoje eu estou aqui especialmente com o Gustavo Sung, economista-chefe aqui da Suno, para falar sobre o setor elétrico, mais especificamente, né? Ele vai trazer aqui alguns dados macro de perspectivas para vocês e eu vou tentar conectar isso com o contexto das empresas, o que a gente está de olho aí nas elétricas. Então, para falar sobre demanda de energia primeiramente, passo a bola aqui para o Sung. Fala Bernardo, obrigado pelo convite. Fala investidores, aqui o time de macro, a gente olha alguns indicadores como demanda, como você bem trouxe, depois a gente vai falar dos níveis dos reservatórios, porque isso pode impactar o preço de energia e, consequentemente, o preço de energia vai bater inflação e todas as suas consequências para o cenário macro. Por isso que a gente fica bem de olho. Pessoal, antes da gente continuar aqui, eu queria chamar a atenção para vocês que a gente está com uma promoção muito especial, né? Um trial por R$1, aí 15 dias vocês podem experimentar a assinatura Premium da Suno, que vocês têm essas informações ainda mais detalhadas aí todos os dias para conferir. Então, não percam essa oportunidade. Vamos olhar para os gráficos primeiramente, pessoal. Aqui é o consumo de energia do Brasil, tá? E aqui tem desde 2017 até 2023. De 2023 está empontilhado. E vocês podem perceber que a demanda e o consumo de energia em 2023 foi muito maior, representando um recorde. No Brasil, teve um crescimento de 4,2% em relação a 2022. E, pessoal, se vocês puderem ver aqui no gráfico, principalmente ali no setembro até o final do ano, a gente teve um consumo muito grande. E o que afetou esse consumo de energia foi o clima. Altas temperaturas, por conta do El Niño. Isso fez o consumo tanto residencial quanto comercial, que daí o comercial é tanto comércio quanto serviços, explodir. E isso fez com que a gente tivesse mais um recorde na demanda, tá bom? E aí alguns estudos que a gente observa de órgãos importantes, ONS, CCE, EPE, mostra aí que o Brasil deve continuar crescendo seu consumo. A perspectivas por instituições é de 3,5%, mas a gente tem um estudo aqui específico que foi divulgado no nosso relatório algumas semanas atrás, que o consumo de energia está correlacionadíssimo com a atividade econômica. Então a gente acredita que como o Brasil vai crescer em 2023, a demanda de energia vai seguir igual. E aí, só para finalizar, a EPE, se você entrar no site delas, tem um relatório mensal, boletim mensal de consumo de energia, e ele explica o que aconteceu no mês. E quando a gente observa, basicamente, desde outubro, novembro e dezembro, o que mais puxou o consumo de energia foi, de novo, residencial e comercial. Vocês podem ver aqui na tabelinha, em dezembro, o crescimento anual, né? Dezembro de 23 contra dezembro de 22, houve um crescimento de quase 12% no consumo de residências, 11,3% no comercial, industrial 5%, um pouquinho mais de lado, mas de qualquer forma foi um consumo relevante. Pegar aqui em 2023 fechado, o residencial foi o principal. Eu acho que de demanda, Bernardo, é basicamente isso assim. O Brasil vai continuar aumentando seu consumo de energia em 2024 e o clima nesse comecinho de ano impulsionou aí aqui na Suno, ar-condicionado, que a gente sempre fala aqui no estúdio. Exatamente. Foi aqui, em quantos graus deve estar? Uns 20, 18, um dia de calor intenso lá fora. Então aqui a gente usou bastante. E esse cenário que o Sung vinha falando, né, de maior demanda, principalmente no final do ano, foi possível de ser observado nos próprios resultados das empresas, né, das distribuidoras principalmente. Então a gente viu Neoenergia entregando aí um crescimento de volume, né, de 4% no ano, né, muito impulsionado pelo último trimestre, que trouxe um crescimento de quase 8%, bem acima da média do que a gente vê aí, né, um crescimento acima de 5% é bastante forte para o último trimestre, né, que é um trimestre que a sazonalidade por conta do clima já traz um impulso maior, mas nesse último a gente viu esse movimento ser ainda mais agressivo, né, o mesmo caso ocorreu na Copel. No ano ela entregou um crescimento de 2% no consolidado, mas um quarto trimestre também muito forte, com um crescimento também de 8%. Então, a gente vê esses dados gerais serem refletidos, obviamente, nas empresas, né? E aí o Sung vinha falando, né, desse cenário aí de uma perspectiva de crescimento muito próxima para esse ano, né, de 13,5%, e quando a gente olha o PDE mais longo, ali o PDE 2032, que é um estudo mais de longo prazo, a gente vê um cenário pessimista de 2,8% ao ano, então já é um cenário que mesmo no cenário pessimista é interessante em termos de crescimento para as empresas,
até um cenário mais otimista de 4,1% de crescimento composto até 2032. Então, o que eu diria sobre isso, né? O cenário é muito bom para as distribuidoras de energia. Elas devem seguir sentindo essa retomada, então não foi algo pontual na nossa visão em relação a 2023, é algo que deve se repetir em 2024 e na média aí na década, acho que é assim, por mais que não seja um crescimento ultra agressivo, a gente está falando aqui de um setor bastante maduro, crescendo constantemente sobre uma base já bastante forte, é um cenário que a gente gosta de observar, a gente gosta das distribuidoras por conta disso. Então, pessoal, agora que a gente já falou sobre o cenário para as distribuidoras, isso está totalmente conectado com os outros segmentos do setor, eu vou pedir para o Sung falar sobre o cenário hidrológico, sobre os reservatórios para vocês, e aí a gente pode dar um panorama maior sobre as geradoras, sobre o que a gente acredita ser uma oportunidade baseada nesse cenário macro, né? Grandes problemas, né? Grandes estresse alguns anos atrás. Não estou nem falando da época da crise da Dilma ali, eu estou falando mais recente, 2020, 2021, que os reservatórios secaram em sua grande proporção, e aí o governo teve que ligar diversas termoelétricas. A gente viu em 2021, se não me engano, a bandeira tarifária saindo de amarela, criar uma escassez hídrica. Então é por isso que a gente fica muito de olho o que vai acontecer também com os reservatórios. A boa notícia, pessoal, é que a gente não deve conviver com estresse nos reservatórios igual nos últimos anos. Ao meu ver, os reservatórios, vamos dizer assim, São Pedro, né? São Pedro ajudou nas chuvas e fizeram com que os reservatórios se recuperassem e ficassem acima da sua média histórica nos últimos quase semestres, nos últimos 6, 7 meses. Exato. E a gente está no período úmido agora, com a tendência um pouquinho mais de chuva, apesar de ali estar as chuvas recentes estão abaixo da média histórica. Isso tem até circulado na imprensa, né? E agora, o que vai acontecer? A nossa visão aqui é que os reservatórios estão, de certa forma, em níveis confortáveis. É claro, vamos ver a evolução do cenário, vai que não chove até o fim do ano, aí é outra história. Mas, de novo, do que a gente enxerga hoje, não deveremos ter grandes estresses pela frente, tá? E até peguei aqui na ONS, pode acessar lá, e lá tem diversos relatórios e estimativas. Ali para final de fevereiro, a ONS estipula para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, que é o maior do país, né? Tem 70% que representa dos subsistemas aqui para geração e de reservatórios, deve terminar esse mês a 66,5% da sua capacidade, Norte, Nordeste e Sul, como vocês podem ver no slide, respectivamente 88,5%, 66,8% e 61,6%. E para o fim de julho, que daí o período úmido se encerra ali para maio, abril, maio, e aí em julho a gente vai ter melhor sensibilidade sobre os reservatórios. A depender da evolução, a ONS estipula que os reservatórios podem estar entre 36% e 73% para o Sudeste e Centro-Oeste. 36% eu acho que é um caso bastante extremo, né, que é a banda inferior, e aí acho que o nível de chuvas vai ser bem aquém do que se espera. Mas só para vocês terem um pouco a noção do que a gente está falando, eu trouxe aqui uma tabela interessante, e aí aqui você tem Sudeste, Nordeste, Sul e Norte, o peso de cada subsistema na parte de guardar água, né, nos reservatórios, e o Sudeste e Centro-Oeste é o principal. E aí a gente vê novembro, seu nível de reservatório estava em 64, dezembro 70, janeiro 61 e fevereiro 62. A média histórica está em torno de 52,69, 52,7. Então a gente está bem acima, 10 pontos percentuais acima da média histórica. Isso para o Nordeste também está, o Sul também está, o Norte está ainda um pouquinho abaixo, mas todos quase estão acima aí da sua média histórica, o que é bastante importante. E aí, pessoal, olha que interessante o gráfico do Sudeste. Pegar os últimos, 6, 7 anos, os níveis do reservatório estão abaixo da média histórica e a gente recuperou isso. Então, acho que é um cenário um pouco mais favorável. Tá? E se a gente replicar também os outros gráficos, é mais ou menos assim que a gente enxerga. De novo, a gente entende que as chuvas estão abaixo da média, e isso realmente gera um pequeno estresse, mas, de forma geral, os níveis dos reservatórios, para nós, estão, de certa forma, confortáveis, com uma demanda que deve se manter também com uma leve alta, não como nos últimos anos, que deve deixar o mercado para nós relativamente equilibrado.
Exatamente, né? O movimento que a gente vê hoje é muito mais de uma normalização. Então, a gente sim está passando por um período de curto prazo com menos chuvas, tá? Só que a gente vem de um momento em que os reservatórios estavam muito cheios, né? E aí o que ocorre agora é que mesmo com menos chuvas, eles conseguem ficar ali, em sua grande maioria, acima da média histórica, o que é interessante, porque linkando aqui com as geradoras, né, essas empresas elas têm sempre uma parte descontratada de energia que ela precisa ali renovar contratos ou fechar novos contratos para novos ativos, e o preço ele oscila bastante com relação à demanda e à oferta, né? Como a gente estava com uma demanda muito fraca e com uma oferta muito grande entrando no mercado, esse preço dos novos contratos para geradoras foi lá para o chão e isso estava muito negativo para elas renovarem contratos e vender mais energia. Então, esse preço ele chegou ali chegar nos contratos de longo prazo a cerca de R$ 82 o megawatt-hora, que é um preço muito baixo, tá? E com essa normalização das chuvas, não diria até uma normalização, né, mas uma queda que trouxe os reservatórios para um nível mais normalizado e um pouco mais próximo da média histórica, não tão cheios quanto antes, isso fez com que esse preço de longo prazo, que chegou a bater uma mínima ali que eu vinha falando de 82, subisse rapidamente para cerca de R$ 160 o megawatt-hora. Isso é muito interessante para as geradoras, porque a gente está em um momento específico em que elas estão conseguindo renovar contratos a preços muito mais atrativos que elas estavam tendo que fazer aí no curto prazo, né, olhando um pouco para o passado recente, elas vinham evitando renovar contratos porque o preço era muito baixo, elas estão conseguindo desovar essa garantia, né, descontratada a preços mais interessantes, ao mesmo tempo em que os reservatórios eles seguem saudáveis, então isso não vai incidir em custo como a gente olha numa crise hídrica, principalmente, né? E aqui eu traria dois casos mais específicos, né, que eu acho que são empresas que devem se beneficiar bastante desse cenário, que são Eletrobras e Copel, né, duas empresas que privatizaram recentemente. Então, elas acabam que por terem renovado concessões que tinham a parte grande da capacidade comercial delas em jogo ali, elas têm muitos contratos novos para poder fechar. Então, elas têm uma garantia física descontratada muito grande. E se elas precisassem recontratar essa energia naquele preço muito depreciado de antes, isso ia bater no resultado. Como a gente está vendo uma normalização dos preços, isso dá uma folga para essas empresas que estão bastante expostas a esses preços de novos contratos de energia, para elas conseguirem vender a um preço mais elevado, num cenário mais atrativo, ao mesmo tempo em que, como eu vinha falando, com uma hidrologia ainda saudável, elas não devem ter custos muito elevados, como numa crise hídrica, tá? No caso específico da Eletrobras, eu traria aqui que para o ciclo de 2024 a 2027, ela ainda tem 59% da energia descontratada. Então, ela está bastante exposta a esse preço que deu uma bela recuperada, e isso deve ser interessante para manter a geração de caixa da companhia saudável ao longo do tempo. O caso da Copel, apesar de ser parecido, ele é um pouco mais tranquilo em relação a essa exposição, né? Ela tinha pouco mais de 30% da energia para esse mesmo ciclo descontratado, porque ela fez uma renovação, né, de uma usina, de 3 usinas muito importantes por conta da privatização, e aí nesse cenário ela também tem muita energia livre para contratar, e aí saindo desse preço de cerca de R$ 80 o megawatt-hora para um preço mais próximo aí do dobro, né, de cerca de 160, ela vai conseguir recontratar, né, a energia gerada por essas usinas a um preço mais atrativo também, um caso parecido com a Eletrobras, que deve garantir, né, um patamar de resultados mais parecido com o que a empresa já gera, né, porque ela tem uma parte dessa energia que ela já está atrelada a contratos que ela fechou no passado a um preço muito mais próximo desse preço de 160, até um pouco mais elevado. Então, se ela tivesse que desovar, né, vender essa geração aí a um preço muito baixo que a gente viu no passado, isso ia ser negativo. E no cenário atual, acaba dando uma folga para essa empresa, né? Para essas empresas, eu acho que são as mais beneficiadas desse cenário de normalização na hidrologia. Então, assim, pessoal, um resumo para vocês de tudo que a gente abordou aqui. Reservatórios saudáveis, tranquilizando aí a situação para as geradoras, né? Mesmo com essas chuvas menores no curto prazo, a situação ainda está bastante confortável. Ponto positivo para elas e que, com essas menores chuvas que a gente observou, preço de energia para elas fecharem novos contratos subiu, então elas vão garantir aí uma receita maior do que existia em perspectiva, né, há pouco tempo atrás, interessante para as geradoras. E em distribuição, né, linkando aqui com as distribuidoras, acho que a demanda ela segue forte, tá? A gente não vê um crescimento tão exagerado, porque a gente está falando aqui de um setor, né, de um segmento bastante maduro,
mas quando a gente olha a projeção para 2024 que o Sung falou para vocês, e o próprio PDE até 2032, a gente vê um nível de crescimento saudável que nos mostra que esse crescimento entregue em 2023, né, em termos de demanda no país, não foi algo pontual, é algo que deve permanecer aí, pelo menos na média, nos próximos anos, o que é interessante também para as distribuidoras. Maravilha! Se você quer acompanhar mais o nosso trabalho, acho que tem 2 dicas. Primeiro, eu e o Bernardo estamos nas redes sociais, então eu estou no Instagram, _Gustavo.Sung. Bernardo, você é mais ativo no Twitter, né? Exatamente, mas tanto Twitter quanto Instagram, @Bernardo Vieiro. Então podem conferir lá também. Vou tentar alimentar aí todas as redes. Pessoal, só lembrando essa dica especial, se você quer acompanhar com mais detalhes o nosso trabalho aqui, a gente tem aquela dica especial que é R$1 por 15 dias da assinatura Premium. Lá você terá acesso ao relatório de macroeconomia, onde falamos dos dados de hoje, e também você pode estar de olho de pertinho das empresas e das recomendações que o Bernardo faz sobre o setor elétrico. Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado. Clique aqui, dê um like, faça nos comentários suas sugestões, críticas construtivas, para a gente sempre trazer o melhor conteúdo, investimento e dicas para você. Estamos gravando. Achei que você quer puxar. Beleza.